Hoje a gente vai ver outro tipo de equação diferencial de primeira ordem, que são as equações diferenciais exatas. E aí essas equações diferenciais aqui, chamadas exatas, têm uma forma particular de se obter a solução delas. Pode acontecer de uma equação diferencial exata ser também de variáveis separáveis. Aí, quando acontecer isso, né, vão ter duas formas distintas de resolver a mesma equação diferencial. Mas aí, às vezes, ela é diferencial exata, mas não é de variáveis separáveis. Né? Primeiro, vamos definir o que é uma equação diferencial exata. Uma equação diferencial de primeira ordem, uma função de x e y, que multiplica dx, mais uma outra função de x e y também, que multiplica dy, é igual a zero. Essa daqui é a forma diferencial de uma equação diferencial. É uma equação exata se a derivada parcial dessa função m aqui, a função m é a que está multiplicando o diferencial de x. Se a derivada parcial dela em relação a y é igual à derivada parcial da função n, e a função n é a que multiplica o dy. E a gente deriva a função n parcialmente em função de x. Se isso acontecer, a gente diz que ela é uma equação diferencial exata. Aí vamos já discutir por que a gente chama assim, né? Por que chama de equação diferencial exata, e vamos discutir como é que a gente resolve esse tipo de equação diferencial. Por exemplo, a seguinte equação diferencial é exata. 2xy dx mais 1 mais x ao quadrado dy igual a zero. Essa é uma equação diferencial exata. Como é que a gente verifica? Pega a função que multiplica o dx, que é a função m, e calcula a derivada dela em relação a y, tá? A variável que não é a que está aqui, multiplicando ela. 2x, né? 2x, está calculando a derivada em relação a y, então o x trata como uma constante aqui. E a gente precisa também da derivada parcial da outra função, essa daqui, que é a função n. No caso aqui, ela não depende de y, né? Mas, de modo geral, essa função pode depender de y também. E aí, a n de x é a função que multiplica dy. A gente deriva ela com relação a x. 2x também. Portanto, a derivada do m em relação a y, a derivada do m com relação a y, é igual à derivada de n com relação a x, que é o critério para que a gente possa dizer que a equação é exata. Essa condição aqui, portanto, está sendo satisfeita, portanto, ela é de fato uma equação diferencial exata. A gente afirmou aqui, na seguinte equação diferencial é exata, essa daqui. Já que a gente verifica, então calcula as derivadas e verifica, né, que elas são de fato iguais. A derivada de uma com relação a y é igual à derivada da outra com relação a x. Qual a gente deriva com relação a y? Aqui está multiplicando dx. E qual a gente deriva com relação a x? Aqui está multiplicando dy. Então, a gente já sabe o que já sabe identificar quando que uma equação diferencial de primeira ordem ela é exata ou não. Como é que a gente resolve, então? Bom, então, por que chama diferencial exata, né, primeiro, né, e como é que a gente vai fazer para resolver? Vamos responder essas coisas agora, né? Primeiro, né, a gente definiu o que era uma equação exata. Aí a gente definiu um critério para identificar se ela é exata ou não. Sempre que isso daqui for satisfeito, ela é exata. Agora, a gente vai responder por que chama exata e como que faz para obter a solução de uma equação que é exata. Vamos lembrar lá de cálculo 2. Considere uma função f de xy, certo? Uma função de duas variáveis. F de x que é derivável. O que significa dizer que ela é derivável? Significa que essa função admite derivadas parciais com relação às suas variáveis. A gente pode calcular a derivada dela com relação a x e com relação a y. Se ela é derivável, a gente pode escrever o diferencial dessa função aqui. Então, o diferencial de f
será diferencial de f, e eu vou colocar explicitamente aqui, função de x e de y. É a derivada parcial de f com relação a x vezes dx, mais derivada parcial de f com relação a y vezes dy. E se vocês lembrarem lá do curso de cálculo 2, né, as derivadas parciais são as componentes do gradiente da função, né? De modo geral, para uma função que tem uma quantidade qualquer de variáveis, a gente escreve isso como sendo o gradiente da função produto escalar com o diferencial do vetor R, né? Diferencial do vetor R. Mas vamos deixar essa notação aqui de lado, né? Já que a gente vai se preocupar só com a situação em que a função tem duas variáveis. Isso daqui é o diferencial da função f. O diferencial de uma função é o produto das derivadas parciais multiplicados pelo diferencial das variáveis. Se as derivadas parciais de f são contínuas e as duas forem deriváveis, se derivada de f com relação a x e derivada de f com relação a y forem contínuas e deriváveis, a definição de função contínua é lá dos cursos de cálculo 2, né? Cálculo 1 e cálculo 2. E deriváveis significa que ela admite derivadas parciais também. Ou seja, eu posso calcular a derivada parcial dessa derivada parcial com relação a x e com relação a y. Ou seja, a função f admite derivadas parciais até de segunda ordem, pelo menos. E as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas também. A gente chama esse tipo de função particular de função de classe C2, que significa que a função admite derivadas pelo menos até de segunda ordem e todas as suas derivadas são contínuas, inclusive a própria função, ou seja, f é contínua, derivada de f com relação a x é contínua, derivada com relação a y é contínua. As derivadas de segunda ordem são todas contínuas também. Quando isso acontece, a gente diz que ela é de classe C2. Então, é uma função bem comportada, a gente vai usar esse termo. Tá? Vamos considerar que f é uma função bem comportada. Aí, por bem comportada, entenda que ela é contínua e todas as suas derivadas são contínuas também. As suas derivadas vão existir, certo? E vão ser contínuas, além de existir. Se as derivadas forem contínuas e deriváveis, ou seja, se a função admitir derivadas de ordem 2, então isso daqui vai ser verdade. A derivada de segunda ordem de f, primeiro com relação a x, e aí depois com relação a y. Se a função for bem comportada, então isso vai ser igual também à segunda derivada de f, calculando primeiro a derivada com relação a y, e depois a derivada com relação a x. Se a gente tem uma função lá do curso de cálculo 2, que é bem comportada, então as derivadas de segunda ordem cruzadas, se você deriva com relação a x primeiro e depois deriva com relação a y, vai ser a mesma coisa que derivar com relação a y primeiro e depois com relação a x. Aí, olhando para cá, não é? Isso daqui é o diferencial de uma função f. Olha só para o lado direito aqui dessa equação. Quando a gente compara essa equação com a equação diferencial, deixa eu reescrever essa equação aqui. Né? A gente vai comparar com a equação diferencial, comparando com a equação diferencial. Compara isso daqui com isso daqui. Se acontecer de existir uma função f, na verdade eu vou colocar aqui, em vez de f eu vou chamar de g. Só porque a gente já está usando a letra f para definir as equações diferenciais. Né? Em vez de f eu vou chamar todo mundo de g. Isso tanto faz, eu só vou fazer essa mudança porque a gente usa a letra f para outras coisas aqui. Né? Vamos chamar de g. Nada do que foi dito até agora mudou, tá bom? A gente só está mudando a letra que a gente está usando para representar a função. Vamos chamar de g só para diferenciar daquela f lá, da definição da forma normal da equação diferencial. Vamos imaginar que exista uma função g, uma certa função g de x e y, vamos marcar aqui de verde também, tá o quê?
quando eu calculo a derivada parcial dela com relação a x, eu obtenho isso daqui. E quando eu calculo a derivada parcial dela com relação a y, eu obtenho a função n. Aí a equação diferencial, pelo menos o lado esquerdo aqui, vai ser exatamente igual ao diferencial de g. Se eu tenho que a derivada parcial de g, com relação a x é igual à função m de x e y, que na equação diferencial é a função que multiplica dx, e, além disso, né, e a derivada parcial de g com relação a y é igual à função n de x e y. Se existir essa função g, então a equação diferencial aqui é exatamente o diferencial da função g. Se isso daqui for verdade, então tudo isso aqui que está escrito de verde é exatamente o diferencial de g. É por isso que a gente diz que a equação diferencial, esse tipo de equação diferencial é exata, tá bom? Porque ela é, na verdade, o diferencial de uma certa função, que a gente está chamando aqui de g. Ela é dada exatamente pelo diferencial de uma certa função g aqui, eu vou colocar explicitamente agora, de x e de y. E isso daqui é igual a zero. Isso daqui é igual a zero porque a equação diferencial diz que essa parte verde aqui é igual a zero. Né? Tá? Exatamente aqui é a parte verde. Né? Vamos colocar de verde também. E aí, de onde veio essa condição? Essa condição aqui. Ó. Derivada de m com relação a y é a derivada de n com relação a x. Veio disso daqui. Ó. Se isso daqui é o diferencial de uma certa função g, e aí se essa função g for bem comportada, ou seja, se essas funções m e n aqui forem deriváveis e contínuas, né, se as derivadas forem contínuas, então essa função g aqui satisfaz essa propriedade. As derivadas de ordem 2 cruzadas são iguais, não importa se você deriva com relação a x primeiro ou se você deriva com relação a y primeiro, dá no mesmo. Né? Aí vamos aplicar aqui para essa equação diferencial, onde isso daqui vai ser verdade, não é? A gente pode reescrever assim, a derivada segunda de g com relação a y e com relação a x é isso daqui, é a derivada com relação a y da derivada de g com relação a x. Certo? Essa daqui é a condição que a gente pode reescrever assim. O que é a segunda derivada de g com relação a x e depois com relação a y? Deriva primeiro em relação a x, depois pega o resultado e deriva com relação a y. E do outro lado a mesma coisa, né? Só que invertendo aqui a ordem, né? Isso daqui deriva com relação a y primeiro e depois pega o resultado e deriva com relação a x. Isso daqui é exatamente isso daqui, tá? Só que aqui é escrito de uma forma mais compacta. Mas a gente pode reescrever assim, se a gente quiser. Aí, a derivada de g com relação a x é a função m de x, y. Então, vamos escrever aqui embaixo. A derivada de g com relação a x é m de x, y. E a derivada de g com relação a y, aqui, ó, é o n de x, y. Então, isso daqui é a função n de x, y. Se a gente quiser, a gente pode tirar aqui desse parênteses, né, e colocar aqui. E aí, para simplificar, a gente pode omitir as variáveis, tá? M é a função de x e de y, a gente não precisa escrever isso explicitamente aqui, nem para o n. E chega nessa condição, derivada de m em relação a y é a derivada de n com relação a x. Voltando para cá, derivada de m com relação a y é a derivada de n com relação a x. Justamente a condição para que a gente possa dizer que a equação diferencial é exata. Porque quando isso acontece, né, quando essa condição aqui acontece, significa que tudo isso daqui, ó, nesse exemplo aqui, significa que existe alguma função de duas variáveis que, se eu calcular o diferencial dela, vai dar exatamente isso daqui. O nosso trabalho, então, vai ser exatamente encontrar que função é essa. Qual é a função que, quando eu calculo a derivada parcial com relação a x, eu obtenho isso, e quando eu calculo a derivada parcial com relação a y, eu obtenho isso daqui.
Se eu obtiver essa função, eu obtenho a solução da equação diferencial. Isso daqui, né, que é a condição para que a equação diferencial seja exata. Então, se a equação, essa daqui, vamos pegar de novo, né? Se essa equação aqui é uma diferencial exata, então existe uma função g de x e y, de modo que diferencial de g é igual a isso aqui. Ou seja, a derivada parcial de g com relação a x é m. Derivada parcial de g com relação a y é n. Ou seja, a diferencial dessa função g, que depende de x e y, é tudo isso daqui. Mas tudo isso daqui, pela equação diferencial, é igual a zero. Portanto, o diferencial dessa função tem que ser igual a zero. E aí, se o diferencial dessa função é igual a zero, significa que essa função tem que ser igual a uma constante. Daí, segue que a solução da equação diferencial será dada por essa função, g de x e y, é igual a uma constante arbitrária. A solução vai ser dada por essa equação aqui. Encontra que função é essa e iguala ela a uma constante. Vamos então agora voltar para o exemplo. Vamos resolver essa equação aqui. Resolva a equação, essa daqui. Vamos resolver. A gente já viu que ela é uma diferencial exata, né? Já vimos anteriormente que essa equação é exata. Como foi que a gente viu? Calculou essa derivada disso daqui com relação a y, e a derivada disso daqui com relação a x, e viu que essas duas derivadas são iguais, né? Já vimos anteriormente que essa equação é exata, pois a gente já viu isso daqui, né? Derivada parcial de m com relação a y é igual à derivada parcial de n com relação a x. No caso, deu 2x, né? Essas duas derivadas aqui deu 2x, portanto, iguais. Então, ela é exata, né? Já que ela é exata, então existe. Então, por conta disso, a gente pode afirmar que existe uma função g de x e y, tal que a derivada parcial dessa função g com relação a x é igual à função m, essa daqui. E a derivada parcial dessa função g com relação a y vai ser igual à função n, essa daqui, 1 mais x ao quadrado. Tá legal? Vamos colocar assim, né? Pronto. Para ficar essa chave aqui, cadê? Aqui. No PDF, agrupando as duas derivadas parciais dessa função g. Ó, então, como é que a gente faz para resolver um exemplo? Como é que faz para resolver uma equação diferencial de primeira ordem que a gente verificou que é uma equação exata, né? Primeiro passo, verifica se ela é exata de fato, né? Como que a gente verifica? Calcula essas derivadas aqui. E essas duas derivadas têm que ser iguais. Sempre que elas forem iguais, ela é exata. Aí como é que a gente resolve quando ela for exata? A gente conclui que existe uma função, g de x e y, que as derivadas parciais dela com relação a x e com relação a y são essas duas funções aqui, 2x e y e 1 mais x quadrado. Calcula então que função é essa. Então a gente vai calcular que função é essa. Quem é essa função g aqui? Que quando eu derivo em relação a x, eu obtenho 2xy. E quando eu derivo com relação a y, eu obtenho 1 mais x ao quadrado. Eu tenho as duas derivadas parciais e quero obter qual é a função. Aí a gente resolve esse problema aqui fazendo integração, né? Calculando primitiva, né? Ora, se a derivada dessa função com relação a x dá esse resultado, então se eu integrar esse resultado com relação a x, eu vou obter a função g. Então, a função g de x e y, ela pode ser obtida calculando a integral dessa função aqui com relação a x. Porque a derivada dessa função g com relação a x dá isso daqui, 2xy. Então, se eu integrar isso com relação a x, eu vou obter a função g, certo? Então, eu vou integrar isso aqui com relação a x.
com relação a x, e aí eu vou colocar o que é constante aqui para fora, né? No caso, a integração vai ser com relação a x, eu coloco o 2y para fora da integral. E aí, né? Eu tenho que integrar x com relação a x, né? Dá x ao quadrado sobre 2. A integral de x vai dar x ao quadrado sobre 2, né? Aí isso aqui multiplica o 2y que estava aqui fora, que era constante, né? O 2 cancela com 2 aqui. Ficou, então, y vezes x ao quadrado. Se eu derivar isso aqui com relação a x, vai dar 2xy, né? Exatamente o que está aqui. E aí eu tenho que somar isso com alguma constante de integração, né? Mas nota que esse resultado aqui foi obtido calculando a derivada parcial da função g com relação a x. Então, se aqui a gente tivesse somado, vamos chamar uma função h qualquer de y, só de y, que não dependesse de x, quando eu calculasse a derivada parcial com relação a x, daria 0, né? Então, eu posso somar aqui uma função que dependa só de y. É como se fosse a constante de integração. Eu calculo a integral dessa função com relação a x. Aí vai dar y vezes x ao quadrado. Se eu calcular a derivada disso daqui, com relação a x, vai dar 2xy, exatamente. Mas se eu tivesse somado uma função que depende só de y, a derivada seria 0 e o resultado continuaria sendo esse daqui. Então, a constante de integração que a gente somaria aqui, a gente pode dizer que ela é uma função de y. Então, olha só, né? Eu tenho que obter uma função g, cuja derivada parcial com relação a x dá isso daqui. Então, qualquer função que tenha y vezes x ao quadrado, uma parcela assim, a derivada vai dar isso aqui, 2xy. Somando qualquer coisa que dependa só de y, quando eu derivar com relação a x, vai dar 0. Então, eu posso somar qualquer coisa aqui que dependa de y, que quando eu derivar vai desaparecer e eu vou obter esse resultado também. Então, essa é a função g de x e y. É y vezes x ao quadrado mais alguma coisa que só dependa de y. Então, o trabalho agora vai ser descobrir quem é essa função, h de y. Nota que o trabalho agora já diminuiu um pouco, né? Porque a gente tinha que descobrir quem era a função g. E g dependia de x e de y. Agora, o nosso trabalho é obter uma outra função, h. Mas h é a função de uma variável só. Então, vai ser mais fácil para obter quem é h. Aí, como é que a gente faz para obter essa função? Ora, a gente obteve esse resultado aqui utilizando o resultado que veio da derivada parcial de g com relação a x. Isso daqui, certo? A gente vai agora derivar essa função g com relação a y, com relação a outra variável. Calculando a derivada com relação a y, ou seja, a gente quer a derivada parcial de g com relação a y. E a função g, a gente acabou de obter, está aqui. Deriva isso daqui com relação a y. Aí vai ser x ao quadrado. Mais a derivada dessa função h com relação a y. Eu não sei quem é ela ainda, né? É quem eu quero descobrir. Então, aqui entra a derivada dela com relação a y. Vou colocar h' de y. Certo? É a derivada de h com relação a y. A gente coloca linha para indicar que isso aqui é a derivada. Tá? A gente derivou tudo isso daqui em relação a y. A primeira parte sobrou só o x ao quadrado. A segunda parte fica a derivada de h. h' de y. E isso aqui é a derivada parcial de g com relação a y. Aí a gente compara agora o resultado que a gente obteve com a derivada parcial de g com relação a y. Exatamente, é 1 mais x ao quadrado. Isso daqui veio da própria equação diferencial, que a derivada de g com relação a y é 1 mais x ao quadrado. E se a função g tem essa forma, a gente pode calcular a derivada parcial dela com relação a y, obtendo isso daqui. A gente compara essas duas equações. Comparando as duas equações, vai ficar o seguinte, né? Derivada parcial de g com relação a y, é isso aqui. E a derivada parcial de g com relação a y também é isso aqui. Tá? O que a gente pode fazer, então, aqui, ó, esse x ao quadrado, a gente pode cortar com esse x ao quadrado aqui, né, do outro lado, essa outra parcela.
Isso aqui, então, foi embora com esse daqui. E ficou que a derivada de h com relação a y é igual a 1. E h é uma função de uma única variável, que é y. Então, ó, a gente pode reescrever assim, né? Que a derivada de h com relação a y é igual a 1. Ou, isso daqui significa dizer, passando o dy lá para o outro lado, que derivada de h que diferencial de h é igual ao diferencial de y. Integrando dos dois lados, e a gente tem que integral de dh é h, mais uma constante, tá bom? Mais uma constante arbitrária, que eu não vou colocar aqui ainda, porque tem uma integral do outro lado que vai sobrar uma constante arbitrária também, e aí eu vou juntar todas as constantes numa constante só. A integral de dy é y, e aqui sim eu sou uma constante arbitrária. E se eu quiser botar explicitamente aqui, que h é uma função de y. E é isso mesmo, né? A derivada era 1, significava que a função era o próprio y mais uma constante qualquer. Se eu calcular a derivada disso aqui, vai dar 1. É justamente o que a gente tinha. A gente acabou de obter quem era h. Desse modo, cadê aqui o g de x, né? A gente já tinha o g de x. Desse modo, o g de x e y, que era dado por essa expressão, agora a gente já tem o h, que é y mais uma constante arbitrária. A gente obteve, então, a função g de x e y, cujas derivadas parciais são as funções m e n. Vamos só pegar a equação diferencial de novo aqui para a gente comparar. Para a gente ter certeza, será que é mesmo, né? Calcula a derivada parcial dessa função aqui com relação a x. Isso aqui tudo é constante, né? Para x vai para 0, e aqui só vai derivar isso aqui, né? Y é constante, deriva o x ao quadrado dá 2x, então vai ficar 2xy, justamente o que está aqui, multiplicando o y. Calcula a derivada parcial com relação a y agora. Aí vai dar, aqui vai sobrar o x ao quadrado e aqui vai dar 1. Então vai ficar 1 mais x ao quadrado, justamente o que está multiplicando o dy. Então, de fato, essa equação diferencial aqui, o lado esquerdo dela, é exatamente a forma diferencial dessa função g aqui. Porque o que a gente fez, né? Agora que a gente já tem a função g, vamos calcular o diferencial dela. Só porque a gente pode, né? Porque a gente já tem ela. O que é o diferencial da função? É a derivada parcial dela com relação a x dx, mais derivada parcial dela com relação a y vezes dy. E quanto é a derivada parcial dela com relação a x? A gente acabou de ver que é 2xy. Quanto é a derivada parcial dela com relação a y? A gente acabou de ver que é x ao quadrado mais 1. Aí, olha só, esse é o diferencial dessa função g, dado por isso daqui. Quando a gente compara com a equação diferencial, exatamente igual. O diferencial de g exatamente igual à nossa equação diferencial. Por isso que a gente chama a equação diferencial exata. Porque a forma da equação diferencial, essa parte aqui, é o diferencial de uma função de duas variáveis. No caso, que função? Essa daqui, para esse exemplo. Aí, ó, como é que a gente obtém a solução da equação diferencial? A gente iguala a função g de xy a uma constante. Finalmente, né, a solução da equação diferencial será dada por... Pega a função g de xy igual a uma constante qualquer, uma constante arbitrária. Vou chamar aqui de k, porque a gente já está usando c aqui. Então, no lugar de g, coloca isso daqui, que é a função que a gente obteve. Aí, c é uma constante arbitrária, eu posso passar ela aqui para o outro lado, não? Vai ficar menos c. Como k é uma constante arbitrária também, k menos c vai ser uma constante arbitrária. Então, eu posso redefinir essa constante arbitrária aqui e dizer o seguinte, que k é a constante arbitrária dessa equação. Então, está aí. A solução da equação diferencial é dada por essa expressão. Basta isolar o y aqui, não é? Se a gente quiser o y de x. Manipulando um pouco mais, dá para colocar o y em evidência aqui. Passa agora o parênteses todo dividindo aqui para o outro lado. Aqui.
pode colocar aqui agora explicitamente que y é uma função de x, e essa aqui é a função que é a solução, finalmente, da equação diferencial. Essa daqui é a solução dessa equação diferencial. É a função y que a gente, se colocar aqui, e se colocar o diferencial dele aqui, vai satisfazer identicamente essa equação. Se eu quisesse, se fosse mais fácil ou mais conveniente, eu poderia ter escolhido integrar essa função aqui. Vamos fazer, né? Vamos fazer. De maneira alternativa, podemos resolver a equação da seguinte maneira. Cadê a equação? Está aqui, né? A equação é essa, né? E as derivadas parciais são essas. Primeiro eu integrei essa e derivei e comparei com essa. Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou integrar essa daqui e derivar com relação a x e comparar com essa. Isso não faz diferença, tá? Vocês podem escolher qual caminho vai seguir. Eles são alternativos e equivalentes. A função g de x e y, ela vai ser obtida integrando com relação a y a derivada parcial com relação a y, que é isso aqui. Nota que nada aqui depende de y, né? Então, tudo isso aqui é uma constante. Posso colocar, então, até para fora da integral. E fica a integral de dy só, que é y, né? Então, vai ficar y, que multiplica 1 mais x ao quadrado. E como eu estou derivando com relação a y, se eu somar qualquer função h de x, quando eu derivar em relação a y vai dar zero, né? Então, eu posso somar uma função que dependa só de h, que se eu derivar com relação a y vai desaparecer. Vai ficar, então, eu vou ter que calcular a derivada só disso daqui, que vai sobrar, né? E o resultado vai dar 1 mais x ao quadrado. O trabalho agora, então, vai ser encontrar quem é essa função h de x. A gente usou essa equação para integrar e obteve esse resultado. Tem que descobrir quem é h de x. O que a gente faz? Pega esse resultado e deriva agora com relação a outra variável. Integrei com relação a y, vou derivar agora com relação a x. Calculando a derivada com relação a x, a gente vai ter o seguinte, né? Primeiro, deixa eu escrever isso aqui. Calculando a integral definida com relação a... Calculei a integral com relação a y, né? Com relação a y, aí a gente obtém isso daqui. Essa função g, que a gente ainda não sabe ela completamente, né? Sabe que um pedaço dela é isso. Mas tem uma parte aqui que depende só de x. Que parte é essa? A gente vai descobrir da seguinte maneira. Calcula agora a derivada com relação a x. Então, calcula a derivada parcial dessa função g com relação a x. E vai ser o seguinte, né? Deriva isso aqui com relação a x. Vai dar quanto, né? Isso aqui dá y vezes 1, que é y. Né? Deriva em relação a x, dá 0. E o y vezes x ao quadrado, deriva em relação a x, vai dar 2xy. Verifiquem aí se está certo, né? Se eu estiver errando aqui, aí vocês já corrijam logo. Mas aí tem que derivar isso daqui com relação a x também. Isso vai dar a derivada de h com relação a x. Nosso trabalho, então, é descobrir quem é h, não é? E aparece aqui a derivada de h. E aí a gente compara, então, as duas equações. Comparando as duas equações, a derivada parcial de g com relação a x é isso aqui. E a derivada parcial de g com relação a x também é isso aqui, 2xy. Dá para a gente fazer o seguinte, ó. Cancela esse termo aqui. Em geral, sempre vai cancelar um termo com o outro, tá bom? Vai sobrar só, então, isso aqui. Isso aqui cancelou, isso aqui cancelou, ficou zero só. Que a derivada de h com relação a x é zero. Ora, qual é a função que quando eu derivo em relação a x dá zero? É a função constante, não? Então, daqui a gente conclui que h de x é igual a uma função constante. Aí agora, coloca esse resultado aqui dentro da função g, né? Finalmente, a função g, dada por isso daqui. E aqui, o que tem que fazer, né? Assim, substituir o valor de h de x. E a gente descobriu que nem de x depende, né? É uma constante só. Então, isso aqui, no fundo, é uma constante. Então, está aqui a função g. Vamos comparar com a função g que a gente obteve ainda há pouco, né? Isso aqui, não é? É a mesma coisa, né? A diferença é que aqui o y ficou em evidência, né? Mas se a gente quisesse colocar o y em evidência, né? Poderia, né? Mesma coisa. Tanto faz você fazer de um jeito ou de outro.
Nesse exemplo em particular, essa equação aqui em particular, ela é exata, conforme a gente acabou de ver, mas ela é também de variáveis separáveis, olha só, né? Vamos então resolver a mesma equação diferencial, da mesma maneira que a gente resolveria não, né? Resolveu as equações que eram exatas. Resolva a equação, essa daqui, utilizando integração direta. Integração direta é o método que a gente usa para resolver a equação de variáveis separáveis, tá? Porque, se vocês perceberam, né, essa equação também é de variáveis separáveis. Olha só o que a gente pode fazer. Vamos pegar a equação e a gente vai dividir ela inteira por y. Tem y aqui, né? Vai dividir, então, por y. Divide toda a equação por y. Aí vai chegar no seguinte. Divide por y aqui, cancela com esse y. Aqui fica 1 sobre y. Fica dividido por y. Aqui continua zero, né? Porque zero dividido por qualquer coisa vai continuar sendo zero. Aí aqui, agora, a gente divide por 1 mais x ao quadrado. Então, a gente vai dividir essa equação por 1 mais x ao quadrado. Com isso, a gente manipula a equação para que ela fique de variáveis separáveis, né? Aqui vai cancelar 1 mais x ao quadrado, né? Vai ficar só 1. E aqui vai ficar dividido por 1 mais x ao quadrado. Olha só, né? O que multiplica dx depende só de x. O que multiplica dy multiplica só de y. Portanto, essa equação também é de variáveis separáveis. E, independentemente de se eu vou resolver ela tratando como uma equação exata ou tratando como uma de equações separáveis, a resposta tem que ser a mesma, tá bom? Seria esquisito se eu mudasse a técnica de resolução e obtivesse uma outra resposta, tá? Lembrando que a resposta foi essa daqui. Então, se ela é de variáveis separáveis, né? Então, apliquemos integração direta. O que significa aplicar integração direta, né? Pega isso daqui, passa para o outro lado, né? Vai trocar o sinal, vai ficar menos. E aí integra dos dois lados. Vou deixar o sinal de fora já, tá? O sinal pode ir para fora da integral. Calcula essas duas integrais aí. E aí quanto é que dá, não é? A integral de 1 sobre y é o log natural do módulo de y. E aí desse outro lado aqui, assim, né? Sempre essa integral é uma integração indefinida, tá bom? Então, eu deveria aqui colocar uma constante arbitrária. Sempre vou fazer esse comentário. Né? Mas eu ainda não vou colocar, porque ainda tem uma integral para ser resolvida, e dela vai surgir uma constante arbitrária também. E aí eu vou poder juntar as duas no final das contas, duas constantes arbitrárias somadas, no fundo dá uma constante arbitrária também. Aí eu vou colocar uma constante só. Como é que resolve essa integral aqui? A gente chama esse denominador de u. Então, fazendo substituição na integral em x, a gente vai chamar a nova variável u igual a esse denominador aqui, 1 mais x ao quadrado. Aí a gente precisa calcular o diferencial de u. Não é? A gente estava falando de diferenciais agora há pouco, né? Caso o diferencial de uma função de uma variável só, né? Porque u aqui no fundo é uma função de x, né? Depende de x. A gente pode calcular o diferencial de u. O diferencial de u é a derivada de u com relação a x vezes dx. E quanto é a derivada de u com relação a x? Aqui vai dar 0, né? E aqui vai dar 2x. Então, essa derivada aqui é 2x. Tem aí, então, a nova variável e o diferencial da nova variável. Aí a gente substitui na equação aqui, não é? Isso aqui embaixo foi chamado tudo de u. 2x dx, que é o que está aqui, 2x vezes dx, é o du. Então, eu posso tirar 2x vezes dx e trocar pelo du. E fica, então, integral de du sobre u, que é o logaritmo do módulo de u. Isso daqui é menos o logaritmo do módulo de u. E aí, u é a variável nova, né? O resultado não pode depender dessa variável, a gente tem que voltar para a variável antiga. E a variável antiga é x. Aí é só usar a substituição que a gente fez, né? U é 1 mais x ao quadrado. Então, no lugar de u, eu vou colocar 1 mais x ao quadrado.
Nesse caso aqui, né, nem precisa do módulo, né, porque 1 mais x ao quadrado é sempre positivo. Né? O módulo pode ser dispensado aqui. Mas vamos deixar o módulo aqui. Vamos deixar. Aí como é que a gente pode fazer aqui? Né? Esse sinal de menos, que está multiplicando aqui o módulo, usando propriedade, ele pode ir lá para dentro como expoente. Né? A gente vai usar essa propriedade de logaritmo aqui. O logaritmo de a elevado a b é igual, aí o expoente aqui pode passar para cá para fora multiplicando o logaritmo, ou seja, é b vezes o logaritmo de a. No caso aqui é o contrário, né? A gente vai pegar o que está aqui multiplicando, que é o sinal, e vai passar lá para dentro como expoente, menos 1. Então, vai ficar esse sinal de menos, vem aqui para dentro, que no fundo é 1 dividido por isso daqui, tá? Qualquer coisa elevada a menos 1 é o inverso dessa coisa. Então, é 1 dividido por isso daqui. Bom, eu não vou colocar o módulo, né? Aqui poderia ter tirado mesmo, né? Só está poluindo aqui. Porque isso aqui é sempre positivo, o módulo é desnecessário. E aí a gente tem que, esses dois logaritmos aqui são iguais, né? A função logarítmica é uma função monotônica, né? Ela sempre cresce, né? Quer dizer, o que é a função monotônica? Que a derivada nunca muda de sinal, né? No caso, uma função sempre crescente. Então, se os dois logaritmos são iguais, é porque os argumentos deles são iguais. O mesmo logaritmo, na mesma base. Então, a gente conclui que faltou uma constante em algum lugar aqui, né? Aqui, né? Quando eu resolvi essa integral, deu o logaritmo mais uma constante arbitrária. Aí voltou para a variável antiga. Aqui tem que colocar a constante arbitrária de novo, né? E aí essa constante aqui, a gente pode escrever ela como sendo o logaritmo de outra constante, uma certa constante k. E ela ia parar no final das contas bem aqui, né? A gente pode, deixa eu colocar um passo adicional, escrever a constante c como sendo o logaritmo de outra constante. C é uma constante arbitrária, eu posso escrever ela, então, como logaritmo de outra constante arbitrária. Na aula anterior, a gente fez coisa parecida com isso daqui, tá bom, pessoal? Isso aqui não é ilegal, tá? A gente não está roubando aqui, fazendo essa manipulação, tá? No vídeo da aula anterior, em algum momento, a gente falou com um pouquinho mais de detalhe por que a gente pode fazer isso aqui, tá? Mas, em resumo, C é uma constante arbitrária, então eu posso escrever ele como sendo o logaritmo de uma outra constante arbitrária. E aí, usando a propriedade de logaritmo, né, esse k, aqui tem um logaritmo de k menos logaritmo disso daqui. Né? Vai ficar log de k dividido por log disso daqui. Então, coloco o k aqui. Agora sim, né, os dois logaritmos são iguais, os argumentos são iguais, porque o logaritmo é uma função que sempre cresce, né? Sempre que a função é crescente ou decrescente, estritamente, os argumentos dela se comparam, né? São iguais, no caso, nessa situação. Posso, então, tirar o logaritmo aqui e tirar o logaritmo aqui. E aí, o módulo de y, eu posso tirar colocando mais ou menos, né? Mais ou menos aqui. E, de novo, né? Como k é uma constante arbitrária, pode ser positivo ou negativo, então tanto faz o sinal aqui da frente. Eu posso omitir esse sinal e incorporar dentro da constante. E chego nessa função aqui, usando integração direta. Olha só. Aí agora a gente compara essa função que a gente obteve integrando diretamente a equação diferencial, certo? Calculando a integração direta, a gente chegou nesse resultado. Considerando que ela é uma equação exata, a gente chegou nesse resultado aqui. E como não é surpresa, são iguais, né? Esse primeiro aqui a gente chegou utilizando integração direta. Esse daqui eu copiei lá de cima, a gente chegou nele resolvendo a equação como uma equação diferencial exata. Deu o mesmo resultado, olha só. Né? Exatamente a mesma coisa. Se não tivesse dado igual, esses dois resultados, aí é porque alguma coisa ia estar errada. Porque a resposta não deve depender disso. Então é isso, pessoal.